Bonita é a vida, é bonita e é bonita, independente do lugar. Laraiá, laiá. Bonita é a vida, é bonita e é bonita, é só saber amar. Lalaiá, laiá, saber amar. Lalaiá, laiá, saber amar. Nestes momentos difíceis, minha Mãe Maria está aqui, dizendo palavras sábias, deixe estar. Nas horas de escuridão, Maria segura nossa mão, trazendo palavras sábias, vai passar. Deixe estar, vai passar, vai. Confie nas palavras dela, vai passar. E quando escurecer a noite, uma luz virá me acalmar. Brilhará um novo dia, deixe estar. Let it be, let it be, let it be. Haverá uma resposta, deixe estar. Deixe estar, deixe estar, vai passar, vai. Confie nas palavras dela, vai passar. Acordo com as melodias e Maria está entre todos nós, dizendo palavras sábias, vai passar. Nestes momentos difíceis, minha Mãe Maria está aqui, dizendo palavras sábias, vai passar. Let me, let it be, let me. Haverá uma resposta, deixe estar. Vem amar, vai passar, vem amar. Escute estas palavras sábias, vem amar. E vai passar. E aqui, Senhor, estamos mais uma vez com a natureza exuberante a nos contar que Deus é muito maior do que podemos imaginar. E Ele nos capacitou, a cada um dos seus filhos, para vivermos e conseguirmos ultrapassar todas as nossas dificuldades. Deus nos capacitou com muita luz, com muita energia, e cada um que desejar, cada um que se encorajar, encontrará certamente
a luz necessária para trilhar todos os caminhos deste planeta abençoado que nos recebe, nos acolhe e nos dá a oportunidade de crescer. Obrigada, Deus, por esses passarinhos cantores que têm alegrado os nossos dias. Obrigada pela luz do sol que nos contagia, nos energizando, curando as nossas dores, nossas doenças. Obrigada pela brisa, pelas árvores frutíferas. Obrigada pelo ar que respiramos. Obrigada, Senhor, pela vida como um todo. E assim, estendemos os nossos agradecimentos aos benfeitores espirituais que com mais sabedoria já enxergam um palmo à frente e com tanta gentileza e caridade vêm nos ensinar. Obrigada a Jerônimo Mendonça, obrigada a Chico Xavier e toda a equipe espiritual que nos acolhe. Abençoa, Senhor, cada vez mais a nossa vida. Nós agradecemos essas bênçãos que são fartas sobre a nossa família do Evangelho de Amor, sobre a nossa família consanguínea, sobre todos, Senhor, filhos teus. Que tenhamos momentos de paz, de luz, de harmonia, de entendimento, e que as palavras que aqui professarmos possam entrar no nosso ser, para que além de pronunciá-las, possamos também executá-las dia a dia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, encarnados, desencarnados. Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho de Amor. Deixe estar, vai passar, vai. Haverá uma resposta, deixe estar, vai passar, vai. Confie nas palavras sábias, vai passar. Olá, mais uma vez aqui ao som dos passarinhos. Gente, cada hora parece que eles treinam um pouco mais, ficam mais afinados ainda e vão chamando os amiguinhos, porque cada hora tem mais passarinhos. Que bênção, né? Gente, que bênção. Uma árvore frondosa, um sol a nos iluminar, passarinhos a cantar, um ar puro para respirar e Deus para nos abençoar. Que isso tudo possa chegar até você neste dia, nesta tarde, nesta manhã, nesta noite, nesta madrugada, a hora que você vier. É uma alegria imensa contar com a sua vibração, porque tudo somado é muito amor, né? Para nós, para nossa família e para todo o universo. Bem-vindo, bem-vindo, Alex. Obrigado. Alô, alô, meu povo. Mais uma vez juntos aqui, que beleza. Hoje, quinta-feira, dia 19 de janeiro do ano de 2023. E o nosso Eva já é o de número 954. Uhul! E aí, gente? Como é que passaram aí essa quinta-feira? Tudo tranquilo? Tá tenso? Tensa? Tá faltando alguma coisa? Tá sobrando alguma coisa? Normalmente tá sobrando mais do que faltando, não é verdade? Gente, o tema hoje ele é muito interessante. Eu faço questão até, deixa-me ver se eu tenho ele aqui. Ah, aqui. Incapacidade. Mas aí, vocês perceberam que tem um xizinho ali em cima do início da palavra? É porque nós precisamos reverter essa situação aí, ó.
Substituir esse sentimento de incapacidade, né, por um sentimento de capacidade. Esse é o nosso propósito, né, com o nosso Eva dessa noite. Que essa quinta-feira seja mais uma daquelas abençoadas, né, que sirva de estímulo para que nós sigamos em frente aí, cada vez mais na direção da luz, sem retrocessos. Ventinho aqui, vocês viram que está trabalhando bem, né? Mas aqui está tudo certo. Como eu disse ontem, né? Tá quente, mas o vento compensa, né? Ele traz uma brisa aqui refrescante. Já pensou quando a gente puder, por meio da tecnologia, compartilhar tudo isso? Compartilhar as temperaturas. Não vai demorar muito não, gente. Escreve isso aí, ó. Você pode achar assim, Alex, você tá viajando. Tô não. Tenho certeza que isso vai acontecer e não vai demorar muito. Bom, mas a mensagem de hoje, o título é diferente do título do Eva. Esse título do Eva foi por nossa conta. A mensagem de hoje nós retiramos do livro Religião dos Espíritos. Essa mensagem foi ditada por Emmanuel e psicografada pelo Chico Xavier. O título da mensagem é o seguinte: Dizes-te, do verbo dizer. Dizes-te. Tem muita coisa que você diz, tem muita coisa que eu digo, tem muita coisa que a Elizabeth diz. Olha o tanto de gente dizendo aí nos comentários aí, ó. É assim. Hoje, com o advento da internet, nós dizemos muita coisa por meio dos nossos dedinhos aí, não é verdade? Pois é. Emmanuel, então, vai nos convidar a pensar sobre aquilo que nós dizemos, mas especialmente sobre a capacidade que nós temos, tá certo? Ele começa da seguinte maneira: Dizes-te pobre, entretanto, milionários de todas as procedências dar-te-iam larga fortuna por uma pequenina parte do tesouro de sua fé. O que é pobreza? O que é riqueza? O que tem preço? O que tem valor? Muitos de nós nos dizemos pobres, mas Emmanuel nos lembra que muitos milionários, e aqui ele está falando do ponto de vista daqueles que administram grandes fortunas materiais, ofereceriam para nós uma grande parte dessa fortuna em troca de uma ínfima, de uma pequenina, de uma parte pititinha da fé que nós já adquirimos. Rita Barém de Melo, espírito, psicografado pelo Chico Xavier, diz assim, ó: de todos os infelizes, o mais infeliz não é aquele que pede pão, e sim o que perde a fé. Pobre, pobre, pobre é aquele que já perdeu a sua fé. E muitos destes que se destituíram da própria fé encontram-se nessa passagem terrestre aqui milionários, materialmente falando. Detentores, na sua ótica de bens, casas, carros, com possibilidade de viagens, acesso a restaurantes, a comidas, a ambientes de repouso e assim por diante. Mas a fé foi perdida. Observem que são muitos que se encontram nessa situação. Tanto é que Emmanuel, esse aqui é tão interessante, gente, porque eu acredito que seja uma das mensagens mais curtas psicografadas pelo Chico, porque a mensagem inteira foi do livro Deus Sempre, ela se resume numa frase, a mensagem toda, uma frase. O título da mensagem: Confiemos. E Emmanuel diz assim, ó: Deus se compadeça de quem perdeu a fé. Ponto. Essa é a mensagem completa.
Se Emmanuel está dizendo isso, é porque ele sabe que são muitos que necessitam dessa compaixão divina, porque perderam a fé. Se você se encontra aqui, ó, conectado nesse Evangelho de Amor agora, nessa quinta-feira, 19 de janeiro, ou amanhã, dia 20, ou quem sabe daqui um mês, daqui um ano, daqui 10 anos, a gente não tem ideia disso. É porque, por mais que seja uma parcela ínfima de fé, você já conquistou. Então, tem muitos aí que estão destituídos dela e que dariam muito para ter essa pequena parcela que você já alcançou. E Teles de Menezes, gente, mais uma vez ontem, lembra quando nós refletimos aqui sobre o anjo da limpeza? E esse companheiro espiritual participou aqui do livro Falando da Terra, na mensagem Avançando. É na mesma mensagem que nós citamos ontem. Mas ele diz assim, ó, que uma grande fé representa uma grande luz. Então, por mais que você se sinta pobre, essa luz que você já alcançou, tem muitos irmãos nossos aí que estão na escuridão. Pensa nisso. Diz-te, além de pobre, diz-te desorientado. Alguém aqui será que se sente desorientado nesse momento? Perdido? Contudo, legiões de companheiros, cujo passo a cegueira física entenebrece, escurece, comprar-te-iam, por alta recompensa, uma leve migalha na visão que te favorece para contemplarem pequena faixa da natureza. Olha, isso aqui é sério. Não sei se vocês perceberam, mas aqui, ó, um pouquinho acima aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui tem uma faixa da natureza aparecendo. A gente fez questão aqui, ó, uma faixa do pé de manga. Talvez uma hora ou outra vocês vejam até um passarinho voando por aqui, por acolá. É uma pequena faixa. Muitos irmãos nossos, desprovidos nesta encarnação da visão física, entenebrecidos, né, por essa ausência, dariam materialmente o que tem para uma pequena faixa dessa aqui, ó, para perceber essa natureza, essas cores. E nós nos dizemos muitas vezes desorientados. Mais um espírito, o mais famoso do livro Falando da Terra, aqui no Eva, né? Mariano, de novo, na mensagem Reflexões. Cuidando em velar pelos outros, não te percas de vista. Ah, mas o que tem isso a ver com o que nós estamos falando aqui? É pelo seguinte, né? Vamos pensar no... Porque a gente é muito do 8 a 80, né? Às vezes, de desorientados, a gente quer passar a ser orientador de Deus e todo mundo, né? Porque, como eu já enxergo um tiquinho aqui, então agora eu vou querer emprestar meus olhos para todo mundo começar a enxergar. E às vezes a gente força o outro a perceber como nós nos enxergamos. E nessa ânsia de velar pelos outros, muitas vezes nós nos perdemos de vista. A gente acha que está enxergando demais, está vendo tudo, está percebendo tudo, está compreendendo tudo e está querendo, né, favorecer que os outros também assim vejam, percebam, compreendam, e nós nos distanciamos de nós. Então, muito cuidado, tá? Nessa busca da orientação, nos orientemos primeiro põe a máscara em você, depois bota a máscara no passageiro do lado. Essa é aquela recomendação famosa, né, dentro dos aviões aí, tá bom? Cantemos, por gentileza? Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo,
Jesus Cristo, eu estou aqui. Olho no céu e vejo uma nuvem branca que vai passando. Olho na terra e vejo uma multidão que vai caminhando. Como essa nuvem branca, essa gente não sabe onde vai. Quem poderá dizer o caminho certo a você, meu Pai? Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Toda essa multidão tem no peito amor e procura paz. E apesar de tudo, a esperança não se desfaz. Olhando a flor que nasce no chão daquele que tem amor. Olho no céu e sinto crescer a fé no meu Salvador. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Em cada esquina vejo o olhar perdido de um irmão, em busca do mesmo bem, nessa direção caminhando vem. É meu desejo ver aumentando sempre essa procissão, para que todos cantem na mesma voz essa oração. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Enquanto eu estou cantando aqui, tem muitos espíritos estão aqui participando conosco, alguns conversam conosco, e tem um aqui dizendo que a questão da fé é algo singular, ou seja, é de cada um para cada um, né? Mas que existe um fenômeno da fé que a gente não estuda, que deveria estudar, que a pessoa que não tem fé, geralmente ela é muito medrosa. A pessoa destituída de fé, ela é medrosa. E no medo dela, ela se apega a quem ela julga ou ao que ela julga mais forte do que ela e mais corajoso ou corajosa do que ela. Nessa escolha, né, o alvo que ela escolhe para depositar a fé que ela não tem e se destituir do peso da consequência da fé escolhida, ela situa-se em um lugar, um ponto, alguém, e dali ela caminha alimentada por aquilo. Só que muitas vezes o alvo que ela escolhe não é o alvo que a levará a uma consciência iluminada, a uma consciência de luz. Então, os que têm medo se apegam a grupos, ideias, etc, etc. Como se estivessem se fortalecendo, como diz, eu estou agasalhada por um grupo, por isso ou por aquilo. Nós respondemos juntos por isso. Não. Aí o Espírito diz assim, ele vai responder pelo medo, pela escolha e pelo que ele possa ter causado
naquela escolha, naquele equívoco. Então esse ponto a gente não estuda, que por isso Kardec, né, pontuou tão bem a fé raciocinada. Então é isso que ele traz para nós. Tem alguém com medo aí? Entende quando muitas vezes a gente fala assim, gente, não se vinculem a Liz e Alex. Se liguem a Jesus, porque com Jesus não tem erro. Não tem gente, erro. somos vacilantes, né? E muitas vezes, nessas projeções que nós fazemos, né, que de certa forma são quase que dependentes, a gente pode se frustrar. E a gente vai criando laços aí que posteriormente podem gerar dificuldades, não é? Não que nós não possamos nos beneficiar das luzes uns dos outros. Mas nós vamos ter que buscar um caminho para brilhar a nossa própria luz e assim seguirmos adiante, né? E Jesus é essa grande referência. Quanto mais nós estruturarmos a nossa fé com base no Cristo, mais nós vamos avançando nesse sentido aí, não é? Bom, nós dizemos mais coisas. E Emmanuel vai elencando aqui para nós, né? Desistir, impedido de praticar o bem. Será que tem alguém aqui pensando assim? Muita gente pensa. Não tem jeito, não tem condição, não posso fazer nada. Todavia, diz Emmanuel, multidões de pessoas algemadas aos catres, né, aos leitos da enfermidade, oferecer-te-iam bolsas repletas, por insignificante recurso da locomoção com que te deslocas, de maneira a se exercitarem no auxílio aos outros. Ou seja, muitos de nós, nesses dias e me diz, dando vazão para uma incompetência, né, ou uma incapacidade, a gente vai entrando numa ociosidade, a gente vai parando, deixando de praticar o bem. Enquanto muitos irmãos nossos, e olha, esses aqui eu sei que é uma quantidade assim, significativa, né, que estão aí algemados pelas enfermidades, impossibilitados de se movimentarem, dariam grandes bolsas de recursos materiais para nós, para ter a oportunidade de caminhar como nós caminhamos, nos movimentar como nos movimentamos, como foi dito no Evo de ontem, né? Ouvir como ouvimos, enxergar como enxergamos, para poder fazer o bem, gente, para auxiliar alguém. Porque despertaram num momento em que nesta encarnação não dispõe mais desse recurso. O Espírito Mariano, de novo, uma mensagem, reflexões do livro Falando à Terra. Quase sempre, os bens nos afastam do verdadeiro bem. Essa semana nós conversamos sobre isso. Muitas vezes os bens nos levam aos catres da enfermidade. E lá estando, acreditamos que não mais podemos fazer o verdadeiro bem. Então vamos separar isso, vamos começar a pensar melhor. Importância maior para os bens ou para o bem? Os bens permanecem quando nós retornamos. O bem segue conosco, inclusive de acordo com Emmanuel, como nosso advogado onde quer que estejamos. Belmiro Braga, também psicografado pelo Chico. Faz o bem, não sejas louco. Aprende no amor cristão. Inteligência é bem pouco no dia da salvação. Os Espíritos dizem, né, que esse aprimoramento intelectual, ele precede o aprimoramento moral. Ele é importante, ele vem até antes. Mas se nós não colocarmos a nossa inteligência já adquirida, construída, né, desenvolvida, a favor do bem, no momento da salvação, gente,
a nossa consciência vai advogar contra nós mesmos. Diz-te desanimado. Será que tem gente desanimada nesse mundão? 2023? Muita gente. Eita! Então Emmanuel está sendo atemporal nas suas colocações. Diz-te desanimado. Aqui no Eva, será que tem alguém desanimado, desanimada agora? Tem. Escuta então. Diz-te desanimado. Sem te recordares de que vastas fileiras de mutilados estariam dispostos a adquirir com a mais elevada cota de ouro a riqueza de teus pés e a bênção de teus braços. Essa estratégia de Emmanuel me lembra um conselho, certa vez que eu ouvi, uma dica, né? De alguém que falou assim que Deus tem várias estratégias de nos ajudar a desenvolver a gratidão. Uma é com a presença e outra é com a ausência. Então, quando Emmanuel vai colocando aqueles que não dispõem do que nós dispomos, é um alerta para dizer para nós assim, ó, anime-se com aquilo que tem, para que não tenhais que se animar com a ausência do que hoje faz parte da tua experiência encarnatória. E nos mostra isso de forma muito sutil, muito educada, né? Olha, enquanto você está aí desanimado, né? Tem alguém que não dispõe dos recursos que você hoje conta com eles e que ofereceria uma cota de ouro, né? Para poder estar no seu lugar. No livro Cartas do Coração, Meimei assina uma mensagem chamada Pensamentos. E lá ela diz assim, ó, a grande ciência que conquista a palma da vitória, né, o sucesso mesmo, verdadeiro, pode ser resumido em duas palavras. Não desanimar. Isso é forte, hein? Meimei, que é uma das mentoras do Espaço Jerônimo Mendonça, né? Especialmente nessa área da educação aí, das atividades que serão desenvolvidas relacionadas à educação, né? A grande ciência que conquista a palma da vitória pode ser resumida em duas palavras, não desanimar. Olha que recado interessante. Cassimiro Cunha. Eita! Isso aqui me chamou muita atenção, porque eu fiquei pensando assim, muitas vezes a gente desanima, considerando assim, eu não tenho oportunidade, eu não tenho o que fazer. As portas se fecharam para mim, você olha a pessoa desanimada, assim, triste. E aqui ele mostra que tem uma outra ótica de observar essa situação do desânimo. Desalento, choramingas, reclamão. Em pranto sempre a correr, expressa frequentemente muito serviço a fazer. Alex, eu não sei se eu entendi isso direito não, então eu também não sei não, mas eu acho que ele está falando mais ou menos assim, quando você olhar para alguém desanimado, pode ser até por meio de um espelho, você vai entender o seguinte, essa criatura está assim de coisa para fazer, a vida dela está recheada de oportunidade de serviço, de trabalho, e ela está correndo, ela está fugindo. É o contrário do que muitas vezes a gente pensa. É o que eu entendi. Desalento, choramingas, em pranto sempre a correr, expressa frequentemente muito serviço a fazer. Vamos pensar nisso, cantando a gente pensa bem melhor. O Senhor está presente em tua vida. Ele quer te revestir de esperança.
lançar fora todo o mal que te aprisiona e das trevas libertar teus pensamentos. O Senhor é piedoso e compassivo, nos teus erros não te abandonará. Muitas oportunidades chegarão a ti, no caminho certo te conduzirá. Vinde a luz, saia dessa escuridão. Vinde a luz, é Jesus que estende a mão. Força e coragem, não desistas da jornada, e a bênção do Senhor te alcançará. O Senhor caminhará sempre ao teu lado, em momento algum te abandonará. Ele sabe do teu pranto, do teu coração. Se caíres, Ele te levantará. O Senhor é piedoso e compassivo, nos teus erros não te abandonará. Muitas oportunidades chegarão a ti, no caminho certo te conduzirá. Vinde a luz, saia dessa escuridão. Vinde a luz, é Jesus que estende a mão. Força e coragem, não desistas da jornada, e a bênção do Senhor te alcançará. Te alcançará. Eu vi uma cena tão bonitinha agora, né? Enquanto a gente está trabalhando aqui, eu vi um casal de canarinhos ali, ele procurando alguma coisinha para comer, a esposinha dele junto. Ele procurava, dava um pouquinho para ela, ela se adiantava mais um pouquinho. E aqui do lado um casalzinho de João de Barros também. Ele procurando alguma coisa, procurando amassar um barro aqui. Aqui está um pouco úmido. E ela junto, né? Olha aqui ele me olhando aqui. Esse aí não é João de Barro, não. Não, esse é outro mesmo. É, ó, ele pegou ali o alimento dele. Interessante. Mas assim, como tudo flui, né? Aí eu pensava aqui, como é que é a fé nos bichinhos, né? Porque nós temos a inteligência raciocinada, né? O raciocínio. E podemos escolher entre crer em Deus, né? Ou não. Nós podemos escolher, não podemos? Eles não, eles creem porque eles vivem. Né? Tá aqui fazendo o trabalho que ele tem que fazer. Ele executa o que tem que fazer e a fé dele, para mim, né, se manifesta nesse viver, cumprindo a missão. Ele não está ali pensando assim, será que eu vou pegar esse bichinho que eu não vou? Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que o bichinho vai me atacar? Será que não vai me atacar? Não, ele tem que se alimentar, ele vai e se alimenta. Ele tem que fazer o ninho, ele vai e faz o ninho. Ele tem que voar, ele vai e voa. Então é natural. Essa interação dele com Deus é plena. Então, havemos de chegar nesse ponto, né? Nessa integração plena com Deus, nessa fé, que nada vai nos tirar do curso, né? Que nada vai nos meter medo, vamos assim dizer.
A fé é um atributo do princípio inteligente individuado. Agora, sabe o que me chamou a atenção? É como é que você separou. Eu estava vendo lá o casalinho lá. Como é que você separou o maridinho da esposinha? Dos canarinhos, você falou assim, aí a esposa ficou aqui, o maridinho foi ali. Do João de Barro você fez a mesma coisa, Você sabe por tá quê? ninja. Você sabe que na hora que eu estava Gente. observando isso, eu também pensei qual é um, qual é outro. E observando pela minha intuição, Você chegou nessa conclusão. eu cheguei a essa conclusão. É extraordinário isso, né? Os passarinhos estão fazendo segunda voz, beleza, pra você? Você quer que pede pra eles mudar alguma coisa? Perfeito. Ah, gente. As formiguinhas é que estão judiando. Cai aqui, cai Elas nas querem costas, participar também. Você só elogiou os passarinhos. Você só fala mal das formigas. Você fica criticando as aranhas. Você tem que dar uma elogiada. Não, é porque coça, é porque pinica. Mas, isso é tudo da vida, né? É verdade. Vamos em frente? Vamos. Dizes-te em provação. Será que alguém aqui tinha que estar ao vivo agora e a cores, né? Pra gente poder interagir melhor com vocês aí nos comentários, né? Será que tem alguém que se considera em plena provação? Mas esqueces que na triste enxovia dos manicômios, na triste prisão, né, gente, dos manicômios, inúmeros sofredores cederiam quanto possuem para que lhes desses um pouco de equilíbrio e de lucidez. Eu tenho uma música, eu acho que você não sabe cantar essa música, né? Tá ruim, mas tá bom? Você lembra dela? Gilberto e Gilmar. Depois vocês procurem. Tá ruim, mas tá bom. Gente, é assim que nós precisamos ver a vida. Enquanto a gente não enxergar que tudo é bondade de Deus, enquanto a gente ainda percebe provação, dificuldade, né? Toda essa situação, a gente ainda não consegue enxergar totalmente os propósitos educativos, vamos começar a cogitar, tá ruim, mas tá bom. Porque a gente começa a pensar em como identificar esse lado bom de todos os acontecimentos da nossa vida. E nesse caso aqui, especialmente da provação. Quantas pessoas que estão aí desequilibradas literalmente, né? Do ponto de vista orgânico aí, ó. E às vezes até ocupando a enxovia dos manicômios, né? Apesar que hoje existem muitos medicamentos que ajudam a equilibrar um pouquinho, mas que dariam tudo o que tem para ter acesso a essa lucidez, esse equilíbrio. Que mesmo entre as provações nós conseguimos, não é? Olha, André Luiz, o livro é O Espírito da Verdade. E ele traz uma mensagem, o título dela é muito interessante e eu acredito que a gente ainda vai se dar a oportunidade de refletir sobre ela na íntegra aqui no Eva, né? Nem castigo, nem perdão. E num trechinho ele fala que as raízes das grandes provas irrompem do passado, têm origem do passado, subsolo, que está lá assim embaixo da nossa existência. E na estrada da evolução, quem sai de uma vida entra em outra. Porque berço e túmulo são, simultaneamente, entradas e saídas em planos da vida eterna. É interessante entender isso quando nos encontramos em meio às provações. Porque muitas vezes a gente não consegue identificar a causa. E a gente começa naquele porquê. Por que isso acontece comigo? Por que comigo? Eu sou tão gente boa, eu pautei a minha encarnação aqui tão alinhadinha, agora eu estou enfrentando esse trenheiro aqui na minha vida. A primeira coisa é entender que tudo tem uma origem, uma causa. E que as raízes das grandes provas estão lá no subsolo da nossa existência, em outras vidas. E agora nós temos diante de nós uma nova oportunidade nessa estrada da evolução para que quando adentrarmos essa nova vida que está ali logo na frente, pós-túmulo, né?
porque agora nós estamos pós-berço. Renascemos e vamos remorrer e renascer de novo. E mais uma remorte nos aguarda, até que a gente dispense esse processo ainda humano, né? Entrando e saindo em planos de vida eterna. Que a gente saia melhor do que quando entramos. Entenda a questão da provação aí. Diz-te impossibilitado de ajudar com a luz da palavra. Já escutou gente falar assim, eu não gosto de ir em velório? Eu chego lá, eu não sei o que eu falo pro povo. Eu estou dando um exemplo, né? Mas tem outras situações do dia a dia aí, das mais tranquilas, né? Porque talvez esse velório não é muito legal para muitas pessoas, né? Nem pouco legal também. Diz-te impossibilidade de ajudar com a luz da palavra. No entanto, mudos incontáveis fariam sacrifícios ingentes para deter algum recurso do verbo claro que te vibra na boca. A palavra é um instrumento fenomenal, né? Que pode impulsionar a evolução. Tanto é que o próprio Kardec, gente, é um livro muito interessante, viu? O Espiritismo na sua expressão mais simples. Lá no item 56, Kardec diz assim, a caridade não está só na esmola, pois há caridade em pensamentos, em palavras e em ações. Aquele caridoso em pensamentos é indulgente para com as faltas do próximo. O caridoso em palavras não diz nada que possa prejudicar seu próximo. E o caridoso em ações assiste seu próximo na medida de suas forças. Então, só de ter o cuidado com as palavras que nós expressamos, projetando palavras de luz, como foi dito aqui, ajudar com a luz da palavra, e não palavras de sombra, né? Já é uma caridade fantástica. E nós estamos totalmente possibilitados, na maioria dos casos aqui, absoluta, totalmente possibilitados disso. Não estamos desamparados. A espiritualidade fala o tempo inteiro que a gente tem que, quanto mais em contato, né, nesse contato íntimo com a providência divina, nós podemos nas nossas preces, nas nossas orações, rogar que cada vez mais nós sejamos intuídos para a utilização das palavras. E a gente vai muitas vezes se assustar com a nossa capacidade de ajudar com a luz da palavra. Muitos irmãos nossos, olha, os evangélicos, eles às vezes investem um pouco mais nisso aqui, sabia? Muitos deles têm esse hábito de pedirem auxílio. Eles só trocam os apelidos lá, né, gente? Para que em suas bocas sejam colocadas as palavras divinas. Mas isso não requer que você esteja num altar, num templo, para poder chegar a esse nível. A espiritualidade não está preocupada com isso, ela está preocupada em qualquer canto onde haja necessidade de luz. E os espíritos, os bons espíritos, estão disponíveis para poder intuir, ajudar a iluminar as nossas palavras, né? Diz-te desamparado. Tem alguém aqui desamparado, sentindo-se desamparado ou desamparada, sem amparo? Entretanto, milhões de criaturas dariam tudo o que lhes define a posse na vida para usar um corpo harmônico qual o teu, a fim de socorrerem os filhos da expiação e do sofrimento. Perceba o seguinte, que Emmanuel está dizendo assim, ó, tem muita gente que daria tudo para estar no nosso lugar, enxergando como a gente enxerga, andando como a gente anda, né? Movimentando os braços como nós movimentamos, ouvindo como nós ouvimos, né? Nos deslocando como nós nos deslocamos. Mas ele está falando daqueles que dariam tudo, que são muitos, para fazer caridade, para fazer o bem. Porque tem, você vai dizer assim, Alex, mas tem mesmo, né? Eu tenho um parente meu lá que está acamado agora,
Entendeu? Tá lá com uma moléstia lá que ele não pode mais fazer as estripulias que ele fazia. Esse dia ele falou mesmo, nossa, eu queria tanto ter saúde para fazer isso, para fazer aquilo outro. Mas para fazer coisas que o devolveriam para o mesmo lugar, para a mesma situação, para uma situação pior do que ele já se encontra. E aqui, gente, Emmanuel está dizendo, está levando para um outro nível. Ele está falando de muitos irmãos nossos que chegaram nessas condições, né, de dificuldade, de limitações, de impedimentos, e que dariam tudo para estar no nosso lugar, mas é para fazer o bem, para auxiliar, para colocar o Evangelho de Jesus em prática. E são muitos. Emmanuel, dessa vez no livro Inspiração, a mensagem chamada Auxiliando-te, auxiliarás. Muitas vezes, isso aqui é sério, hein? A criatura na Terra implora o socorro divino, derrubando os apoios humanos que a divina providência lhe ergueu no caminho para que lhe sirvam de escora em momento justo. Então, nós, quando nos sentimos desamparados, às vezes o anjo da guarda, eu fico pensando que ele deve pôr a mão na cabeça, então ele fala assim, Alex de Deus, presta atenção. Você fica aí rezando, pedindo ajuda para a espiritualidade, para Bezerra de Menezes e o Chico e não sei o quê. E Deus está colocando um monte de amparos, de apoios humanos no seu caminho, você está atropelando, tudo passando por cima de todo mundo, não está nem vendo, não está nem observando e continua reclamando de desamparo. Então vamos ficar muito atentos, gente, porque Deus age por meio das criaturas para entender que esses amparos estão na frente do nosso nariz e muitas vezes a gente não está vendo, não é? Por isso que muitos dariam tudo para estar no nosso lugar, porque já perceberam isso. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que me se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me.
A passarinhada tá amando. A hora que começa a cantar, eles aumentam. Você percebeu? Na live de ontem, eu percebi uma ênfase maior por parte deles quando você começou a cantar aquela música de Jesus. Jesus está aqui, eu acho que... Ah, sim. Nossa, aquela hora assim, eu percebi até uma revoada deles aqui, à frente, à esquerda aqui. Falei, gente, será que esses passarinhos então... Alex, qual que é o nome daquele passarinho lá? Olha, ele tem o peito branco e a asinha preta. Ah, não sei não. Que lindo! Gente, ele é todo branco, da cabeça até o peito, às vezes vocês conhecem. Todo branco. Ele tem um chapéuzinho vermelho, você viu? Não, Um deixa eu pensar, eu não tupetinho? consigo. E a asinha dele é pretinha, não tem tupete não, Alex. Aquele ali, ó, que chegou depois do casalzinho de João de Barro, chama Galinho do Campo. Ah, É encrenqueiro aquele bichinho. deixa eu te contar uma curiosidade dele. Eu fiquei observando aquele passarinho, enquanto você palestrava aí. Aí eu vi ele passeando por ali e ele pegou, parece que uma lagarta. Pegou uma lagarta, segurou no bico e voou lá para aquele pé de... Aquele lá da frente é de... Não é ata, é o quê? Pinha. Pinha. Foi lá pro pé de pinha. Aí eu observei. Aí ele voltou, veio aqui de novo, foi ali de novo, pegou outro bichinho e foi pro pé de pinha. Depois nós vamos lá ver se tem ninho lá. Eu tô achando que ele tá levando o alimento. É, eu te falo que não, hein? E ele foi pro mesmo lugar. Não, mas então depois a gente vai lá, mas lá É, se tiver eu conto pra vocês depois. é o restaurante dele. Mas por que ele vai comer lá? Aí, isso aí, agora essa pergunta aí é mais difícil de ser respondida, hein? Eu ainda não tenho essas capacidades de conversar com os passarinhos, não. Quem conversa com passarinho não é esse dia que você falou? Não, eu converso. Eu converso então direto tá com os fácil, passarinhos. Eles só não me respondem. Aí eles respondem, eu sei que não entende a resposta deles. Mas eu converso. Mas, gente... Agora mesmo eu Mas fui, descobrir se tem um ninho lá, isso é fácil. não é? Agora mesmo eu fui conversar com os gatinhos. Aí a mãe deles ronronou pra mim. Ah, ronronou. É, Ronronou, eu concordo. Agora, o que você falou aquela hora? que ela rosnou. Gente, a criatura chegou aqui e falou assim, eu cheguei ali perto da gata, a gata rosnou pra mim. Eu falei assim, esses gatos daqui é chique, eles falam 2 idiomas. O gato rosnou, agora, como é que chama o negócio? Ronronou. Ronronou. Meu Deus do céu. Vamos voltar aqui para a conclusão do nosso Eva, né? Vamos lá. Porque esse negócio aqui, se ficar grande demais, depois eu não consigo carregar ele. É mesmo, já passou da hora mesmo. Gente, o de vamos ontem lá, ó. ficou enorme, né? Gastou horas. Salve, salve nossa quinta-feira aí, né? Dia 19 de janeiro. Vamos em frente aqui, ó. Depois de tudo isso que nós dizemos, né? E Emmanuel fez questão de nos recordar e nos mostrar, né, que muitas criaturas aí desejariam estar no nosso lugar. Ele dá um recado aí que, ó, Elton Reis, por gentileza, destaque essa frase aí, porque depois, se eu conseguir acompanhar lá ao vivo, eu vou fixar esse comentário. Por quem és, não lavres certidão de incapacidade contra ti mesmo. Gente, nós somos especialistas em dar atestado de incompetência, de coitadismo para nós mesmos, esquecendo de quem somos. De novo, Emmanuel que está dizendo, tá? Por quem és, não lavres certidão de incapacidade contra ti mesmo. Como diz a Lila, né? A Lila fica lembrando a gente o tempo inteiro disso, ó. Presta atenção no que você fala, porque o universo escuta. É. Não é? Lembra-te, diz Emmanuel, de que um sorriso de confiança, uma prece de ternura, uma frase de bom ânimo, um gesto de solidariedade e um minuto de paz não tem preço na terra. Olha isso, gente. André Luiz, está no livro Agenda Cristã, na mensagem Sinais, ele fala que seus gestos na luta comum falam de seu clima interior.
para os psicólogos, para os psicanalistas, né? Para os psiquiatras, para os profissionais dessa área de estudo da mente humana, do comportamento. Isso aqui não é novidade nenhuma, né? Tem muitos desses irmãos nossos aí que, na simples observação de comportamentos, de gestos, né, identificam claramente como se encontra o ser interior deste que manifesta, observando simplesmente a manifestação exterior. Então, quando nós estamos manifestando desânimo, pode saber que o espírito está desanimado. Não é? Vamos cuidar disso. Antes de censurar o irmão que traz consigo a prova esfogueante das grandes propriedades, presta atenção nisso aqui, ó. A gente muitas vezes, considerando que nós não temos, nós não somos, nós somos incapazes e tudo mais, e olhando o outro que tem, que dispõe, né? A gente faz um tipo de censura, de crítica, apontando o dedinho. Então, antes de fazer isso, né? Porque é uma prova esfogueante administrar grandes propriedades. A gente conversou disso aqui com os amigos essa semana. Porque o próprio Evangelho já mostra para nós que a gestão da miséria, como uma prova, talvez seja mais leve do que a gestão de grandes propriedades, porque essa é uma prova esfogueante. Então, antes de apontar dedo, de censurar esses irmãos que trazem essa prova, sai de ti mesmo e auxilia o próximo, que muitas vezes espera simplesmente uma palavra de entendimento e de reconforto para transferir-se da treva à luz. Então vamos ficar muito atentos com isso, porque às vezes tem alguém passando na rua da sua casa, precisando simplesmente de uma palavra, e você olha e fala assim, isso aí, ó, cadê o prefeito que não faz a parte dele? Olha lá, ó, vizinho ali rico, tem dinheiro sobrando, por que não pega um pouquinho e ajuda aí? Mas eu não tenho cargo público, eu não tenho recurso, e a gente deixa de fazer o básico. Emmanuel, dessa vez no livro Atenção, na mensagem Abençoa e Passa, primeiro o que me chamou a atenção foi a palavra que ele utilizou aqui, porque eu nunca tinha ouvido dizer nada sobre isso. Ele fala assim, ó, o morrão. Quando fala morrão, a gente pensa assim, é um morro grande, né? Mas aqui não se trata de morro grande. O morrão que ele diz aqui é como se fosse um artefato, uma cordinha assim, feito de um pedaço de linho, essas coisas que o pessoal usava nas guerras, né? Passavam umas substâncias ali assim, acendia, ele ia queimando bem devagarinho, né? Retardava a queima ali, aqueles produtos, e era usado para acender os canhões. Pra você ter uma ideia, um artefato, né? Para acender o estupim ali de bombas, de canhões, essas coisas todas. Então é disso que ele está falando aqui, né? O morrão aceso é capaz de gerar incêndios calamitosos e, às vezes, num gesto infeliz de nossa parte, pode suscitar nos outros as piores reações de vandalismo e destruição. Então, cuidado, porque é um pequeno gesto, um gesto infeliz. Ele pode tanto promover, quanto ele pode derrubar. Tudo tem potência, né, nessa condição humana que nós nos encontramos. E se nós estivermos atentos, auxiliando esse próximo, né, que seja com uma palavra de reconforto, de entendimento, ajudando as pessoas a sair da treva e caminhar na direção da escuridão, iluminando essas pessoas momentaneamente, mas ajudando elas a produzirem a própria luz, perceberemos, finaliza Emmanuel, que a beneficência é o cofre que devolve patrimônios temporariamente guardados à distância das necessidades alheias. Alex, eu não sei se eu entendi isso direito não, vou te dar um exemplo. A FIFA, a Federação Internacional de Futebol, premiou uma mãe, porque essa mãe faz o seguinte, ela é beneficente porque ela conseguiu ir lá no cofre da beneficência e devolver
um patrimônio que temporariamente foi guardado à distância do filho dela. Alex, me explica isso direito. É o seguinte, ela desenvolveu um esqueminha, como se fosse uma mesinha, reproduzindo o campo de futebol. E ela treinou o filho, explicou o filho cego. Ela leva o filho para os estádios, o menino é torcedor do Palmeiras, inclusive. Leva o menino para o estádio e ele é cego e surdo. Ela narra o jogo para ele, segurando nas mãos dele e movimentando naquele campinho que está ali, o que está acontecendo dentro do campo do futebol. Então ela fica o jogo inteiro segurando nas mãos do menino aqui. Gente, e mexendo assim, mexendo. Agora a bola está aqui, olha, ele chutou a bola para cá, ela já desenvolveu um tipo de comunicação com o menino ali e ela faz isso. O que ela está fazendo? Você está entendendo? Então perceberás que a beneficência é o cofre que devolve patrimônios temporariamente guardados à distância das necessidades alheias. Temporariamente porque, olha, ele é desprovido da visão nessa encarnação, provavelmente na outra, dependendo do comportamento que ele tiver aqui, a visão vai ser retornada, porque era uma prova, uma expiação momentânea, temporária. E essa mãe, usando a beneficência, ela consegue devolver para ele, não na integridade, mas trazer esse patrimônio de volta, a possibilidade dele interagir com esse mundo aqui. Isso não é fantástico? E nós vamos perceber mais ainda, na conclusão final aqui de Emmanuel, né? Que a caridade lídima e pura, ou seja, que a caridade autêntica, legítima e pura é amor sempre vivo a fluir incessante do amor de Deus. Gente, com atitudes simples, com gestos simples, nós temos a condição de fazer essa conexão com essa fonte divina de amor que flui incessantemente. E a gente fazendo essa conexão, nós vamos ser beneficiados, nós vamos beneficiar os irmãos, como aprendemos antes, né, em 3 dimensões. E vamos beneficiar também a própria providência divina, que faz-se fluir por meio de nós, de forma simples. Então, toda vez que, porventura, nós nos sentirmos incapazes, lembremos-nos desse texto de hoje, que será compartilhado daqui a pouquinho aí nos grupos do WhatsApp, do Telegram. Essa mensagem tão importante que Emmanuel traz para nós, tá certo? E eu quero concluir aqui a minha parte com Cassimiro Cunha, Psicografia do Chico, está no livro Antologia Mediúnica do Natal. Gestos simples. Esse é o poema. Não te proclames inútil, porque te falte vintém. O amor espontâneo e puro é a fonte de todo bem. Se o desejo de ajudar é a força com que te afinas, resguarda-te na humildade, olha as coisas pequeninas. Toda delonga no auxílio é como luz que se atrasa. Na exaltação do melhor, começa da própria casa. A queixa dos entes caros traze a bênção da esperança. Suporta com paciência o choro de uma criança. Se um parente vive errado, dá-lhe a vida estranha e louca, a prece no sentimento e a caridade na boca. Lava o prato que te serve, compõe a roupa da mesa, toma a vassoura e protege a formação da limpeza. Na indiferença da rua, por mais pressa em teu caminho, estende o braço ao enfermo que segue triste sozinho. Atravessando a calçada, coopera em favor do asseio e desloca todo entrave que perturbe o passo alheio. Estira, jogue, lance a semente amiga no extenso lençol do chão, envolvendo a própria estrada em vida, perfume e pão. Articula onde estiveres, verbo doce e cristalino. 2 frases de bondade elevam qualquer destino. Não esqueças
que Jesus, o mestre da redenção, trouxe a luz do céu à terra, no ouro do coração. Cassimiro Cunha. Vento aqui agora. Coro de passarinhos. O teu amor em mim reluz. O teu amor é o que conduz. Tua palavra é o que ensina. Raio de sol que me ilumina. Tira-me das trevas para a luz. Se me faltar a liberdade, se a minha vida aprisionar, Jesus, tu vens me libertar, trazendo a paz e a verdade. Se eu me encontrar na solidão, sem esperança e sem resposta, Jesus, tu vens me abrir a porta e alegrar meu coração. Vamos lá, passarinho. O teu amor em mim reluz. Em paz estou neste momento. Posso escutar a voz do vento, suave brisas tu, Jesus. Se eu me encontrar na solidão, sem esperança e sem resposta, Jesus, tu vens me abrir a porta e alegrar meu coração. Meu coro. O teu amor em mim reluz. Em paz estou neste momento. Posso escutar a voz do vento. Suave brisas tu, Jesus. Suave brisa. És tu, Jesus. Palma para os passarinhos. Uhul. Palmas para as formiguinhas. Palma para as abelhinhas. Os passarinhos fazem o coro e as formiguinhas a coreografia. Os aranhinhos. Que bonitinho, Palmas gente. pro pé de manga. Palmas para vovó Ney. Palmas para Deus, para Jesus. Palmas para o Eva. Gente, a gente fala e olha tudo que nos rodeia, né? É um pecado, vamos usar essa palavra aqui, né? Reclamar de alguma coisa. É um pecado. Obrigado, Senhor. Todas essas bênçãos, toda essa energia maravilhosa, esse canto do passarinho, dos passarinhos, o dançar das formiguinhas, o bailar das borboletas, o andar das aranhinhas, todos os bichinhos, o olhar dos gatinhos, toda essa energia, né, das folhas, das flores, da relva, dos pássaros pretos que estão passando aqui em revoada.
né, de todas as frutas, de tudo que tem aqui, possa chegar até você em abundância, com bastante energia. Acabou? Acabou. Podemos mandar um beijo? Amanhã tem mais, hein? Acabou agora. Esses pássaros pretos que passaram ali também são conhecidos como melros. Eles são o primeiro dos pássaros pretos. É igualzinho os bichinhos. Eles são tão... A cor deles é brilhante, é um azul assim, Maravilhoso, extremamente escuro, né? Gente, amanhã tem mais, olha. Resignação e resistência. Eita, que esses temas agora estão sendo atuais, hein? Amém. Os espíritos sabiam o que está acontecendo com a gente. Passou um brasileiro ali, um passarinho brasileiro. Passou. Verdinho! Que só. Ah, é? Uhum. Ué, será que é uma maritaca? Um periquito? Ele era bem pequeno, totalmente verde. Agora eu vou acabar aqui e vou lá ver se tem ninho lá. Vai lá conferir. Vou tirar foto e a gente coloca amanhã. Gente, valeu demais. Lá vai o beijo. Pega com muito amor, com muita energia, né? Graças a Deus, graças a esse ambiente, que a tua fé só aumente. Amém? Amém. Lá vai o beijo. Pega que é seu. Vai com Deus, beijinho. Até amanhã. Vou fazer melodia para os passarinhos agora.